Senhor meu Deus, eu me coloco diante de Ti reconhecendo algo essencial. A força que sustenta a minha vida não vem das minhas mãos, não vem do que consigo levantar, carregar ou conquistar com esforço humano. Ela vem de Ti. Tu és a minha força quando minhas forças acabam. Tu és a minha rocha quando tudo ao redor parece instável. Tu és o meu refúgio quando o medo tenta me cercar e o meu libertador quando as batalhas parecem maiores do que eu posso suportar. Vivemos em um mundo que mede força por aparência, por poder, por resistência física, por controle. Mas eu declaro hoje que a verdadeira força não se revela nos músculos, e sim na dependência total do Senhor. Porque há uma força invisível quando alguém continua adorando, mesmo com o coração ferido. Há uma força sobrenatural quando lágrimas descem silenciosas enquanto a boca ainda louva. Há uma força divina quando tudo desmorona por fora, mas a fé permanece viva por dentro. Senhor, força é continuar confiando em Ti mesmo quando a resposta ainda não chegou. Força é declarar que Tu és bom mesmo em meio ao luto, à dor e à perda. Força é permanecer em pé quando a alma está cansada e o corpo pede para desistir. Assim como aquele jovem pastor que não tinha experiência de guerra, nem armaduras humanas, nem títulos que impressionassem, mas tinha algo que ninguém podia tirar: confiança total no Deus vivo. Ele não foi contra o gigante em nome da própria coragem, mas em nome do Senhor dos Exércitos. E isso nos ensina que não vencemos batalhas pela força do braço, mas pela autoridade de quem caminha conosco. Da mesma forma, aqueles que se recusaram a se curvar diante do ídolo nos mostram que força verdadeira é dizer não quando todo mundo diz sim. É permanecer fiel, mesmo quando a pressão é grande, mesmo quando o preço parece alto demais. Eles preferiram perder tudo a perder a presença de Deus. Preferiram o fogo a comprometer a fé. Preferiram ser rejeitados pelos homens a se afastarem do Senhor. E isso, Pai, é força real. Por isso hoje eu reconheço, somente Tu podes nos fortalecer dessa maneira. Somente Tu dás coragem para enfrentar gigantes, discernimento para rejeitar ídolos e firmeza para não nos moldarmos aos padrões deste mundo. Nós declaramos que Tu és a nossa fonte, Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa torre alta. Mesmo que o inimigo tente nos cercar, permaneceremos firmes, porque a nossa força vem do Senhor. Antes mesmo que a batalha se apresente, nós já corremos para o Teu trono. Antes que o medo bata à porta, nós escolhemos confiar. Antes que a fraqueza se manifeste, nós declaramos: o Senhor é a nossa força e a nossa salvação. E se essa palavra falou com você, declare com fé nos comentários: Amém, minha força vem do Senhor. Pai amado, nós reconhecemos que a nossa força não nasce da autoconfiança, mas da total dependência do Teu Espírito. Quando confiamos apenas em nós mesmos, tropeçamos. Quando nos apoiamos em Ti, permanecemos firmes. Hoje nos colocamos em concordância diante do Senhor e declaramos que Tu és a nossa fonte de força. Não buscamos força em atalhos, não buscamos força em ídolos modernos, não buscamos força em sistemas que prometem poder, mas roubam a fé. Tu és o caminho da vitória. Tu és a base que sustenta quando tudo tenta nos empurrar para a queda. Mesmo quando o inimigo parece numeroso, mesmo quando a oposição parece organizada, mesmo quando a pressão vem de todos os lados, nós permanecemos inabaláveis, porque a nossa confiança está em Ti. Senhor Jesus, muitas vezes somos atacados de formas invisíveis, não apenas com lutas externas, mas com pensamentos, acusações, medo, culpa e desânimo. Ainda assim, nós declaramos que somos fortalecidos não por aquilo que vemos, mas pelo poder que flui da cruz. O sangue de Jesus continua tendo poder.
poder para restaurar, poder para curar, poder para libertar, poder para nos manter firmes quando o mundo inteiro tenta nos enfraquecer. Mesmo quando as circunstâncias tentam nos dizer que não vamos conseguir, nós levantamos a nossa voz e declaramos: o Senhor é a minha força e o meu cântigo, e Ele se tornou a minha salvação. Tu nos sustentas quando sentimos que estamos afundando. Tu nos levantas quando falhamos. Tu nos abraças quando estamos cansados demais para continuar sozinhos. Por isso, em nossa fraqueza, não nos envergonhamos. Pelo contrário, nós nos gloriamos na Tua força, porque é exatamente quando reconhecemos nossos limites que o Teu poder se manifesta com maior clareza. Ensina-nos, Senhor, a não confiar na aparência de força, mas na verdade da fé. Ensina-nos a sermos homens e mulheres corajosos, que não se dobram à pressão, que não se moldam aos padrões deste mundo, que não negociam princípios, nem silenciam a verdade. Que sejamos fortalecidos para dizer não ao pecado, não à injustiça, não àquilo que tenta nos afastar da Tua presença, e que sejamos fortalecidos para dizer sim à santidade, à obediência, à Tua vontade, mesmo quando isso exige renúncia. Nós declaramos que o Senhor é a nossa salvação. Confiamos em Ti e não temeremos. Ainda que o coração falhe, ainda que o corpo se canse, Tu permaneces sendo a força do nosso coração e a nossa herança eterna. Se você crê nessa verdade, escreva nos comentários com fé: glória a Deus, Ele me fortalece. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós Te louvamos porque a Tua lógica não é a lógica deste mundo. Enquanto o mundo esconde a fraqueza, Tu a transformas em palco para o Teu poder. Enquanto o mundo valoriza a autossuficiência, Tu revelas a Tua glória na dependência. Hoje declaramos que não precisamos fingir ser fortes diante de Ti. Podemos chegar cansados, feridos, sobrecarregados, porque sabemos que a Tua graça nos sustenta. A Tua graça nos basta. Ela é suficiente em todo o tempo. Quando somos fracos, quando não temos respostas, quando as forças se esgotam, é exatamente aí que o Teu poder se aperfeiçoa em nós. Não porque somos capazes, mas porque Tu és fiel. Aprendemos contigo que a verdadeira força não é a ausência de dor, mas a permanência da fé mesmo em meio à dor. Não é nunca cair, mas levantar sustentado pelas Tuas mãos. Pai, nós declaramos que mesmo quando o coração falhar, Tu continuas sendo a força do nosso coração. Mesmo quando a mente se cansa, Tu permaneces sendo o nosso descanso. Mesmo quando o corpo enfraquece, Tu continuas sendo a nossa porção eterna. Nós nos gloriamos não em nossas conquistas, mas no Teu poder que opera em nós. Nos gloriamos porque sabemos que não caminhamos sozinhos. Cristo habita em nós e por isso podemos enfrentar insultos, dificuldades, perseguições e até tempos de calamidade sem perder a esperança. Pois aprendemos que por amor a Cristo podemos suportar, podemos perseverar, podemos permanecer firmes. E quando tudo diz que não somos suficientes, o céu declara que somos fortalecidos pelo Senhor. Nós cremos que Tu és capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Nada é grande demais para Ti. Nada é impossível em Tuas mãos. Aquilo que para nós parece sem solução, para Ti é apenas mais uma oportunidade de manifestar a Tua glória. Por isso, hoje declaramos com ousadia: o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é capaz, o nosso Deus continua operando milagres. Ele restaura casamentos, Ele reconstrói famílias, Ele cura feridas profundas, Ele devolve esperança onde parecia não haver mais nada. Nós nos apoiamos na Tua força, Senhor, e não na nossa.
Nós confiamos no Teu poder e não na nossa limitação, porque sabemos que a Tua força nos sustenta hoje e nos sustentará para sempre. Se essa oração toca o seu coração, declare com fé nos comentários: quando sou fraco, Deus me faz forte. Rei Jesus, nós te exaltamos porque toda a força verdadeira nasce em ti. Não existe poder que se compare ao teu, não existe autoridade maior do que o teu nome. Tudo se curva, tudo se rende, tudo reconhece que tu és o Senhor. Hoje, declaramos que escolhemos depender totalmente de ti, não parcialmente, não apenas quando é conveniente, mas em todo o tempo, em toda circunstância, em cada estação da nossa vida. Nós nos inclinamos diante da tua presença e confessamos que precisamos de ti para tudo. Precisamos da tua força para permanecer firmes, precisamos da tua sabedoria para tomar decisões. Precisamos da tua graça para continuar caminhando quando o cansaço tenta nos parar. Tu és aquele que dá poder ao cansado e renova as forças do que não tem vigor. Mesmo quando a nossa carne falha, o teu espírito nos sustenta. Mesmo quando o coração se sente frágil, a tua fidelidade permanece inabalável. Nós declaramos que não viveremos movidos pelo medo. Confiamos no Senhor e não seremos abalados. O Senhor é a nossa força e o nosso cântico, e nele encontramos salvação. Pai, ensina-nos a descansar em Ti. Ensina-nos a não lutar batalhas que já foram vencidas na cruz. Ensina-nos a entregar o controle e confiar que o Senhor cuida de cada detalhe. Nós nos apoiamos em Ti, Rei Jesus. Somos completamente dependentes do Teu amor, da Tua misericórdia e do Teu poder que nos sustenta dia após dia. Tu és aquele que fortalece o fraco, que levanta o abatido e que restaura o que parecia perdido. Por isso declaramos: para sempre seremos fortes em Ti. Se você crê nessa entrega total, escreva nos comentários: eu dependo de Ti, Jesus. Senhor Jesus, nós Te louvamos e reconhecemos que toda a força que temos procede de Ti. Não caminhamos pela nossa capacidade, mas pela Tua graça que nos sustenta a cada dia. Hoje declaramos que permaneceremos firmes em Ti. Não importa o tamanho da batalha, não importa a intensidade da luta, não importa a força do vento contrário. A nossa confiança está no Senhor. Nós proclamamos que a Tua força opera em nós de maneira viva e constante. Ela nos capacita a enfrentar gigantes, a resistir às tentações, a permanecer fiéis mesmo quando o caminho é estreito. Que toda fortaleza contrária seja derrubada pelo Teu poder. Que todo medo seja substituído pela fé. Que toda opressão seja dissipada pela luz da Tua presença. Tu és o Deus que liberta, o Deus que restaura, o Deus que fortalece. Declaramos que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, não porque somos capazes, mas porque Cristo vive em nós. Que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti, Senhor. Recebe nossa adoração, recebe nossa entrega, recebe nossa confiança. No poderoso nome de Jesus Cristo, nós oramos e declaramos: amém e amém. Se essa oração edificou sua fé, manifeste isso nos comentários dizendo: toda glória seja dada a Deus.